Ok, gente, então vamos iniciar nossa aula aqui, fazendo primeiro uma revisão dos tipos de movimento, certo? Nós vamos utilizar um simulador só para a gente ter uma noção mais, vamos dizer assim, mais lúdica, mais precisa, né, dos tipos de movimento. Agora deixa eu voltar bem aqui, só um momento, deixa eu voltar bem aqui para a tela, que vai ficar melhor aqui para mim, para vocês também, né? Quando eu exibir de forma diferente aqui, em tela cheia. Pronto. Eu vou poder riscar aqui dentro. Então, deixa eu fazer logo aqui uma pergunta para vocês. Quais são os dois tipos de movimento que a gente estava estudando, ou que a gente está estudando? Vocês lembram? Não. Não Calma aí. lembram? Eu nem lembro, então. Tem um movimento, tem um movimento em que a velocidade do corpo que se move é constante. Qual é o nome desse movimento? E tem um outro movimento que a velocidade varia e aí o corpo apresenta uma nova grandeza aí no seu movimento. Qual é esse movimento? São dois. Então, um movimento em que a velocidade não varia e um movimento em que a velocidade varia. Vocês esqueceram o nome? Você lembra, Manuel? Qual professor? Eu não lembro direito. Não, é movimento contínuo 1, né? É quase. Recebe outro nome. Movimento constante? É o movimento cuja velocidade é constante. Qual que é o nome? Não lembro. Não. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui no chat para vocês. Aí é o primeiro. Ah, sim. E esse aqui é o segundo. Lembraram? Então são dois. Então são dois tipos de movimento. É o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Então, o que a cinemática faz? Ela descreve esses movimentos, né? A parte da física que faz uma descrição dos movimentos. Essa descrição, ela pode ser realizada através das equações de movimento, de tabelas e por meio de gráficos. Por que eu pedi para vocês baixarem aqueles programas para construir gráficos? Justamente porque a gente vai fazer uma atividade para a gente poder construir gráficos de movimento. E aí, mas antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um simulador só para a gente revisar esses gráficos e esses dois tipos de movimento. Então eu vou minimizar aqui a tela, só um instante, para mim poder compartilhar com vocês bem aqui o simulador. Então deixa eu abrir aqui. Pronto.
Então, deixa eu escolher aqui o tema, é movimento uniforme. Movimento uniforme. Vou ver se ele vai abrir aqui. Aí vocês me digam se abrir aí para vocês. Porque às vezes a tela aqui ela fica meio lenta. Opa. Movimento uniforme. Pronto. Exatamente esse aqui. Vou ver se ele vai abrir. Só um instante. Aqui já abriu para mim. Isso vai abrir para vocês agora. Vocês já estão podendo visualizar a tela? Vocês estão vendo um caminhãozinho, uma tabela. Estão vendo? Já tá dando pra ver, já tá dando pra ver. Pronto. Então vamos lá. Olha, o que esse... Se tiver pequeno aí você me fala. É porque aqui na tela, quando eu expando, eu não consigo ver... se eu não deixar nesse tamanho, do jeito que está aqui, que vocês estão vendo, eu não consigo ver a barra de ferramenta aqui embaixo. Ó. O meu cursor, ele se encontra. Então vamos lá. Olha, o que esse simulador ele vai me mostrar? Primeira coisa, tem esse caminhãozinho, tá vendo? Ó, que eu posso deslocar ele para qualquer lado dessa régua aqui. Ó. Essa régua, ela começa lá em menos 20 metros e vai até 20 metros. É o espaço que o caminhão tem para se mover, certo? Aqui embaixo, eu posso alterar a velocidade inicial dele, ou seja, a velocidade com que ele vai passar a se mover. Então, eu posso variar essa velocidade de menos 10 metros por segundo até 10 metros por segundo, certo? Se eu quiser que esse caminhão acelere, eu posso colocar uma aceleração para ele. Ó. Tanto uma aceleração negativa, que vai fazer ele frear, como uma aceleração positiva, que vai fazer ele aumentar a velocidade dele. Certo? E aqui do lado eu tenho os gráficos. Então, ao mesmo tempo que o caminhão se move, um gráfico vai aparecer aqui, ó. Ou um gráfico de aceleração pelo tempo, certo? Ou um gráfico de velocidade pelo tempo, ou um gráfico da distância pelo tempo. Ok? Então, primeira coisa, eu quero que esse caminhão ele se mova com velocidade constante, certo? Então, se ele se move com velocidade constante, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar zerar a aceleração dele. Então, tá aqui, ó. Ele não tem aceleração, certo? Vou fazer ele se mover com uma velocidade máxima aqui de 10 metros por segundo. E vou construir o gráfico da velocidade pelo tempo. Perceba, ó, velocidade pelo tempo, certo? Vou fazer ele se mover dos menos 20 metros até o final, ok? Quando eu disparar para ele se mover, eu pergunto a vocês, como é que esse gráfico vai aparecer? Qual é a linha que vai ser traçada aqui, olha, no gráfico, no plano cartesiano? Não, o caminhão não tem aceleração, ele só tem essa velocidade aqui, e eu quero que o simulador me forneça o gráfico da velocidade pelo tempo. O que vocês acham? Como é que vai sair essa linha aí no plano? Bora, vamos acordar, que vocês estão dormindo ainda, menino.
Vamos lá, vamos disparar aqui, ó. Como a velocidade não vai mudar, porque ele não vai acelerar, olha como é que vai aparecer o gráfico, ó. Vou clicar bem aqui em iniciar. Iniciar. Ó. Enxergaram? Vocês viram onde foi que a linha apareceu? Sim. Vamos mudar a velocidade, ó. Eu vou botar a velocidade para 2 metros por segundo. Vamos lá, botar para iniciar aqui de novo. Iniciar. Ó, o caminhão se movendo. Ó, onde é que está aparecendo o gráfico, ó. Estão vendo? Isso aí é o gráfico da velocidade pelo tempo de um movimento uniforme. Ora, se o tempo passa e a velocidade não muda, ela é sempre 2 metros por segundo, então, a cada segundo, ó, 1 segundo, a velocidade é quanto? 2. 2 segundos, a velocidade é quanto? 2. A velocidade não muda. Então, o gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniforme é uma reta constante. Certo? Agora vamos ver aqui, olha. Vamos ver aqui qual é o gráfico da distância pelo tempo. Ó, olha como é que é o gráfico. Os dois movimentos. Então, veja que para a distância pelo tempo, o que acontece? Ó, menos 20 metros, menos 15 metros, tá aqui, ó. Menos 10 metros, menos 5. Então, à medida que o caminhão ele se move para a direita, a cada vez que o tempo passa, ó, o gráfico vai ser essa reta aqui, inclinada, né? Uma reta crescente. Certo? Uma reta crescente. Então, eu vou fazer assim agora, eu vou ver se dá certo. Eu vou mudar a velocidade, eu vou deixar essa velocidade negativa. Vou ver. Vou botar aqui menos 5 metros por segundo. A velocidade negativa. E vou medir o gráfico da distância pelo tempo, novamente. Deixa eu ver bem aqui. Iniciar. Ah, tá. Vou botar o caminhão desse lado aqui, ver o que acontece. Iniciar. Ó, o que acontece com o caminhão, ó. Olha o gráfico, ó. Por que isso? Porque ele está se movendo no sentido contrário a essa trajetória. É como se ele estivesse dando uma ré. Então, o que acontece com as distâncias? Ó, como eu medir as distâncias, elas aumentando para a direita, se ele dá uma ré, essas distâncias vão diminuir para a esquerda. Ó. 10, 5, 0, menos 5. E aí, quando você desenha o gráfico, você vê uma reta decrescente. Certo? A velocidade é o quê? Ó? É negativa. Se a velocidade é negativa, então é porque ele se move no sentido contrário. Isso no movimento uniforme. Não esqueçam disso. Então, se eu desenho o gráfico da velocidade pelo tempo, eu tenho uma reta constante no tempo. Se eu desenho o gráfico da distância pelo tempo, eu tenho uma reta crescente no tempo. Beleza, gente? Se eu quisesse a aceleração, ó, o que acontece com a aceleração? Onde é que está a reta? Ó? Lá no zero. Por quê? Porque a aceleração é zero. Né? O corpo ele não acelera. Você não acelera, se você desenha um gráfico da aceleração pelo tempo, vai aparecer essa reta constante também, lá no zero. Agora eu vou fazer o seguinte, isso aqui era um movimento uniforme, agora eu vou tratar um movimento uniformemente variado. Vou levar o caminhão para cá, vou parar aqui, e agora eu vou dar uma aceleração inicial, por exemplo, 2, vou dar uma aceleração para esse caminhão. Então, suponha que essa aceleração seja de, deixa eu botar aqui, 1,5. 1,5 metro por segundo ao quadrado. Então, a posição inicial dele, ó, eu vou colocar a posição inicial dele como sendo menos 10 metros. Então, já tenho todas as informações aqui, ó. Posição inicial, menos 10 metros, velocidade inicial, 2 metros, aceleração. Tenho todos os dados aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em movimento e observar como é que é o gráfico da velocidade pelo tempo. Certo? Então, esse gráfico vai cruzar esses aqui, ó. Já estão desenhados. Deixa eu limpar o gráfico. Melhor. Pronto. Certo. Eu pergunto a vocês agora. O movimento não é mais uniforme. Certo? Significa que a velocidade, como ele está acelerando, a velocidade vai aumentar no tempo. Aí eu pergunto a vocês, se eu desenhar o gráfico da velocidade pelo tempo, qual é a reta que vai aparecer? É uma reta crescente, é uma reta constante, é uma reta decrescente?
Decrescente, não? Decrescente? Crescente. Crescente, não, a velocidade está aumentando. Vamos ver se é verdade, ó. Vamos botar para iniciar. Iniciei, ó. Olha lá o gráfico, ó. Fechou. Tá vendo? Então, o que esse gráfico está mostrando? Está mostrando que o movimento desse caminhão, ele é uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade está aumentando e a reta é crescente, ó. Está aumentando a velocidade, ó. De 2 foi para 4, foi para 6, foi para 8. Quando ele chegou em 20 metros, a velocidade dele era 10 metros por segundo. Certo, gente? Agora eu vou limpar o gráfico. Vou levar essa aceleração aqui, olha, para um valor negativo, certo? Vou levar ele lá para a posição que ele estava, lá no início, e aí agora a aceleração dele é negativa, certo? Aí eu pergunto a você, novamente, vou fazer um gráfico da velocidade pelo tempo. Como é que esse gráfico vai aparecer? Decrescente. Decrescente. Olha, vocês já estão percebendo já. Ora, se a aceleração é negativa, significa o quê? Que ele vai perder velocidade, ele está desacelerando. Então eu vou iniciar aqui, ó. Olha o gráfico, ó. Olha o caminhão, olha. Ó, Que loucura. parou, foi muito rápido. Tá vendo? Ele desacelerou muito rápido. Talvez porque a minha desaceleração está muito alta. Deixa eu botar uma aceleração com valor menor. Uma desaceleração de, sei lá, de menos 0,17. Pronto. Vou limpar o gráfico. Vou levar ele para lá de novo. E aí eu vou colocar iniciar. Ó. Ele já andou um pouquinho mais, tá vendo? Eu tinha botado um valor de desaceleração muito alto. Ó, ele já tá voltando de ré, ó. Pronto. Olha a velocidade pelo tempo, tá vendo? Significa que o objeto está desacelerando. Certo? Então, eu quero que vocês percebam essa diferença entre um movimento e outro, porque quando eu colocar a tarefinha lá para vocês fazerem o gráfico, vocês vão encontrar gráficos semelhantes a esse aí. Agora vamos fazer o gráfico da distância pelo tempo. Ó, eu vou limpar isso aqui. Eu vou deixar uma desaceleração, valor pequeno, 0,3, uma velocidade inicial de 2. Vou deixar lá no mesmo lugar, menos 20 metros. E agora eu vou desenhar o gráfico da distância pelo tempo. Vamos ver que gráfico vai aparecer, ó. Vou botar para, não vou nem perguntar a você, vou botar aqui iniciar, ó. Olha o gráfico, ó, da distância pelo tempo. Ó, lá em 20 metros. Gente, é uma reta esse gráfico? Sim. É uma reta? Não. Não. É não. Agora veja, ó, eu fiz com este valor de aceleração, certo? Eu vou aumentar a aceleração para 1,5 ou 1,4, 1,5. Vou limpar o gráfico e vou botar o caminhão para se mover de novo. Ó, iniciar. Ó o gráfico, ó. É uma reta? Não. Não, é uma curva. Tá vendo aí, olha? É uma curva. Significa, gente, que num movimento uniformemente variado, quando eu faço o gráfico das distâncias pelo tempo, ao invés de uma reta, eu tenho uma curva. Significa o quê? Significa que a minha equação é uma equação do segundo grau. Ah, então quer dizer que a gente vai usar equações do segundo grau no movimento uniformemente variado? Vamos usar. Certo? Então, assim, para esse tipo de movimento, era algo que eu queria mostrar para vocês aqui, os gráficos. Certo? Ah, tem outra coisa aqui, ó. Se eu desenhar a aceleração, o gráfico da aceleração pelo tempo, olha o que aparece, ó. Tá vendo aqui, ó? Qual é a aceleração desse caminhão? Ó? 1,5 metros por segundo ao quadrado. Olha como é que fica o gráfico. Tá mostrando que a aceleração é constante. O tempo está passando e a aceleração não muda. Ou seja, esse caminhão, ele se move com a velocidade mudando numa aceleração constante.
certo? Isso é a característica do movimento uniformemente variado. Então, não esqueça disso. Então, eu vou tirar bem aqui para a gente ir aqui para os slides. Vou parar aqui para a gente pegar os slides. Então, vamos lá. Todos estão vendo a tela, né? Ele trabalha até na online. Ele tá. Então, através de equações... Eu deixei o coisa ligado, meu Deus. Eita, Jamires! Equações... Ô, professor, desculpa aí. Sem problema, Jamires. Vamos estudar, Jamires. Fui pegar um pouquinho de água. Fui pegar um pouquinho de água. Um pouquinho, que eu tô com sede. As equações, ó. Vamos lá. Movimento retilíneo uniformemente variado. Analisem, gente, essa situação aqui, olha, desse carrinho, e me digam o que está acontecendo aqui, ó. A velocidade é constante? Sim. Não, pera. Ela é variável. Sim. Ela é variável. A velocidade é variável. Por quê? Porque esse movimento é um movimento uniformemente variado. Então, olha o que está acontecendo com a velocidade desse carrinho, ó. Em 0 segundos, a velocidade é quanto? 0. Em 1 segundo, foi para 5. Sim. Em 2 segundos, foi para 10. Tá vendo? Então, está aumentando. Não é isso? Se está aumentando, significa que ele está acelerando. Então, ele é um movimento... Eu congelei aqui, ó, em 3 segundos, esse movimento. Então, ele acelerou. Mas ele está acelerando de qualquer jeito? Não. Não. A aceleração, no caso aí, ela é constante. Veja que a velocidade está mudando. Ela está mudando sempre de 5 em 5 metros, não é isso? A cada 1 segundo. Então, eu posso calcular essa aceleração dividindo 5 por 1. Então, qual é o valor dessa aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado, certo? É o valor da aceleração desse carrinho. Então, eu já tenho a aceleração dele. Uma aceleração que é constante, certo? Essa aceleração aqui é constante. Ou seja, ele está se movendo aí, mudando a velocidade a uma aceleração constante. É por isso que a gente diz que o movimento é uniformemente variável. Certo, gente? Não esqueça disso. Agora vamos analisar esse de baixo. O que está acontecendo com a velocidade? Tá diminuindo. Está diminuindo. Significa que o carro está Parando. está parando, está freando. Ó. Em 4 segundos ele parou. Tá vendo aqui? Ó, a velocidade final é 0. Então veja, ó, de 20 foi para 15, diminuiu quantos metros por segundo? 5. Diminuiu 5. Em quanto tempo? Em 1 segundo, né? Tá aqui, ó. Em 1 segundo. Aí depois, ó, de 15 foi para 10. 10. Aí de novo, diminuiu 5 metros em 1 segundo. Aí depois, Foi de diminuiu 0. mais 5. Aí depois, certo? Então, esta aceleração, você vai dizer que é uma desaceleração, ou seja, que é uma aceleração negativa, ó. Uma aceleração negativa de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Certo, gente? Sim. Então, se eu desenhar o gráfico, como é que esse gráfico vai aparecer? Deixa eu passar bem aqui, ó. Como é que esse gráfico vai aparecer? Ele vai aparecer assim, ó. Se a velocidade estiver aumentando, é uma reta crescente. Não é isso? Se estiver diminuindo, você vai ter uma velocidade decrescente. Né? Ó, a reta no gráfico da velocidade pelo tempo vai aparecer assim, uma reta decrescente. Mas vamos lá, eu passei demais, deixa eu voltar aqui. Pronto, então analisamos esse carrinho, agora vamos ver essa tabela. Tá vendo essa moto? Sim. Sim. O que está acontecendo com a velocidade dela? Ela tá acelerando. Tá acelerando, rápido. né?
E isso, ela está rápida, aumentando a velocidade, ó. De 0 para 2, depois de 2 para 4, foi para 6, até 10 metros por segundo. Em quanto tempo? Em 5 segundos. Certo? Então, aqui você diz que é um movimento uniformemente acelerado. Né? Assim como o movimento daquele primeiro carrinho. Acelerado. Se ela estiver diminuindo a velocidade, você vai dizer que o movimento é retardado. Ó, mas não vão pensar mal não, viu? Retardado é outra coisa aqui na física. Significa só que a velocidade está diminuindo. Então, quando o movimento é acelerado, gente, o módulo da velocidade cresce no decorrer do tempo, que é o que está acontecendo com essa moto. Né? A velocidade está crescendo no decorrer do tempo. Aí o que acontece com a velocidade? A velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Então, elas são o quê? Ó? São positivas. A aceleração é positiva, a velocidade é positiva. Se o movimento for retardado, aí você vai dizer que a aceleração é negativa, porque está perdendo velocidade, e a velocidade é negativa. Certo? Não esqueça desses sinais. Vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês o movimento na vertical. Olha, esse sujeito pulou de paraquedas e observe a velocidade dele. A velocidade está diminuindo ou está aumentando? Tá aumentando. Está aumentando. Diminuindo. Diminuindo? Está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. Tá aumentando, né? Aumentando, né? Então, significa que o movimento de queda é um movimento uniformemente variado também. Ele não é uniforme. É um movimento uniformemente variado. Aqui eu estou simulando uma queda livre. Olha o que acontece com a velocidade. Ó. Em 1 segundo, né, foi de 0 para quanto a velocidade? Para 9,8 metros. Foi 9,8 metros por segundo, né? Aí depois, ela foi para quanto? Ó? 19,6. Significa que a velocidade aumentou quanto? Aumentou 10. Aumentou 9,8 metros por segundo. Estão vendo? Então, esse aumento de velocidade aqui, ó, ele está acontecendo a cada quanto tempo? A cada 1 segundo. Ó, que você observa. Em 1 segundo foi para 9,8, aí depois, em mais 1 segundo, ou seja, em 2 segundos, foi para 19,6, ela aumentou 9,8, aí vai passar mais 1 segundo, ou seja, em 3, ela vai para quanto? Ó? 29,4. Então, significa que eu estou somando sempre 9,8 metros por segundo. Então, é uma aceleração que não muda, é constante. Né? Ela está aumentando sempre esse valor aqui. Mais tarde, a gente vai ver que isso aqui corresponde à aceleração da gravidade aqui na Terra. Certo? Que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Entendi. Essa esferazinha, olha, ela também vai acelerar desse jeito aí. Ela vai acelerar porque ela está mais ou menos aí em queda livre. Então, é um movimento também uniformemente variado. Então, aqui são exemplos de movimento uniformemente variado. Agora, a gente vai construir aqui, ó, uma expressão matemática para calcular a aceleração. A expressão é essa. Ó. Como é que eu calculo a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, todas as vezes, vocês vão escrever a fórmula da aceleração desta maneira aqui, ó, ΔV sobre ΔT. Então, você vai pegar uma variação de velocidade, ou seja, vai pegar uma velocidade final e vai subtrair de uma velocidade inicial e vai calcular essa variação. E vai pegar também uma variação de tempo, ou seja, vai pegar um tempo final e vai subtrair de um tempo inicial. Quando você calcular essas variações, aí você divide. Quando você dividir, você vai ter o valor da aceleração. Beleza, gente? Isso para calcular a aceleração. Onde é que eu vou calcular a aceleração? Somente num movimento uniformemente variado. Gráfico da velocidade pelo tempo, a gente já viu.
Então, se a velocidade aumentar no tempo, o gráfico vai ser uma reta crescente. Aqui o outro gráfico representando. Se o movimento for desacelerado, o gráfico vai ser uma reta decrescente. Esse gráfico aqui, olha, ele está representando o movimento desse carrinho, certo? Veja que o carrinho começou com que velocidade? Ó, com 20, está aqui no gráfico. Ó. Essa aqui é a velocidade inicial dele. E aí essa velocidade está caindo. Então, se está caindo, ó, 20, aí depois 15, aí depois 10, certo? Até chegar onde? Em zero. Quando chegar em zero, é porque a reta cortou o eixo do tempo aqui, ó. Alcançou zero aqui do gráfico, certo? Então, quando atingir aqui, significa que a velocidade final é zero. Então, isso aqui é uma forma de representar o movimento desse carrinho. Beleza? Cálculo da velocidade. Ah, agora aqui, gente, olha, vamos usar uma expressão matemática para a velocidade. Opa, deixa eu ver bem aqui uma coisa. Só um momento. Vou interromper bem aqui. Eu quero ver se vocês estão vendo direitinho essa minha apresentação. Vocês estão vendo, né? Sim, estou vendo. Está em destaque aqui, certo? É porque eu não estava visualizando como é que estava aqui, mas está em destaque, certo? Tudo bem. Vou voltar aqui. Beleza. Então, olha só. Para você determinar a velocidade final sobre num determinado tempo, você vai usar essa expressão aqui, ó. E, professor, essa expressão aqui é diferente daquela outra? Não, não. Ela só está escrita de uma maneira diferente, ó. Mas esta expressão aí, ela vem desta aqui, ó. ΔV sobre ΔT. Eu simplesmente só fiz um rearranjo nela, na equação. Eu troquei o ΔV pela velocidade final menos a inicial, que eu estou representando aí por V0, dividindo o ΔT. Só que para o ΔT, eu pus tempo final, tempo inicial. Para o tempo inicial, eu botei 0. Então, a equação ficou assim. A igual a V menos V0 dividindo T menos 0. T menos 0 dá T. Então, quando eu faço extremos e meios, o A multiplicando o T, aí você vai obter essa equaçãozinha. Mas é a mesma equação, só escrita de uma maneira diferente. Então, se eu quiser calcular a velocidade de um corpo, eu vou usar essa equação. Veja que eu preciso saber qual é o valor da aceleração. Certo? Espaço percorrido. Como é que eu vou calcular matematicamente a distância percorrida por um objeto? Então, eu vou deduzir uma expressão matemática, e essa expressão matemática eu encontro ela a partir de uma propriedade do gráfico. Eu vou destacar ela aqui, ó. Toda vez que eu tiver um gráfico da velocidade pelo tempo, eu vou pegar a área debaixo desse gráfico, e essa área debaixo do gráfico vai me dar a distância percorrida pelo objeto. Então, eu vou destacar aqui, ó. Essa área aqui, ela foi formada por um triângulo juntamente com um retângulo. Tá aqui o retângulo. Quando eu somo essas duas áreas, calculo a área desse retângulo, calculo a área do triângulo, eu encontro essa expressão matemática aqui no gráfico. Certo? Que expressão é essa? É uma expressão para calcular a distância percorrida por um objeto em movimento uniformemente variado. Então, como é que eu escrevo essa equação? Distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais 1 meio de A tempo ao quadrado. Então, veja, a gente já tem aí duas equações. Da velocidade, certo? No movimento uniformemente variado, e agora a gente tem da distância. Tem uma outra equação? Tem. Essa aqui é a última. É a equação de Torricelli. Como é que eu obtenho ela? Eu combino
as duas equações de velocidade e de distância, combino elas duas para compor uma outra. Certo? Qual é esta outra? Aqui, aqui é uma dedução, ó, eu isolo o T numa equação e substituo na outra. Quando eu faço isso, eu obtenho a equação de Torricelli, essa aqui. Ó. Veja que nessa equação eu não tenho tempo, ou seja, eu só tenho distância, a aceleração e as velocidades. Então, quando é que eu vou usar essa expressão matemática? Você vai usar ela quando no problema matemático lá, né, quando pedir para você calcular a velocidade, mas se lá na questão não tiver o tempo. Se não tiver tempo, aí você usa essa equação. Tudo bem, gente? Sim. Sim, né? Sim. Então, já temos quantas equações? 3. 3. Temos 3 equações. Então, eu tenho a equação da velocidade, é isso, em função do tempo. Tenho a equação da distância, que é aquela grandona lá, que é o espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividindo 2, multiplicando o tempo elevado a 2. E tenho esta última, que é a equação de Torricelli, tá aqui ela, que envolve a distância. Certo? 3 equações. Lá no movimento uniforme eu só tinha uma, só a da distância. Distância final igual a distância inicial mais velocidade vezes o tempo. Então lá a gente só usava essa equação. Por quê? Porque não tem aceleração, né? A aceleração ela é 0. Isso é lá no movimento uniforme. Já no movimento uniformemente variado já apareceram 3 equações. Beleza. Então vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Um automóvel possui uma velocidade de 10 metros por segundo no instante em que o motorista pisa no acelerador. Isso comunica ao carro uma aceleração constante, beleza, graças a Deus, que faz com que sua velocidade aumente para 20 em quanto tempo? Em 5 segundos. Considere o tempo inicial em que o motorista pisa no acelerador, o tempo inicial é igual a 0. Então está aqui a representação, né, a velocidade saltou de 10 para 20 em quanto tempo? Em 5 segundos. Qual é a aceleração do automóvel? Né? Então tá facinho, ó. Aceleração é a velocidade final menos a inicial dividindo a variação de tempo. Tempo final menos inicial. Então isso dá 10 metros por segundo, dividindo quanto? 5 segundos. Dividindo dá quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Rapaz, está aí a aceleração. Professor, eu podia fazer isso aqui direto? Podia, mas vamos fazer usando as equações, porque eu sei o que você está fazendo. Certo? Então, use a equação da aceleração. Então, facinho a letra A. Vamos ver a letra B. Supondo que o carro foi mantido com essa aceleração até 10 segundos, qual é a velocidade atingida nesse instante? Bem, como a gente já calculou a aceleração, né, e ela vai se manter, que foi de 2 metros por segundo ao quadrado, e agora a gente vai calcular uma velocidade em 10 segundos, então o que você vai fazer? Aplica aquela outra forma. Velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração multiplicando o tempo. Então, esta velocidade final vai ser igual à inicial. Vocês lembram qual era a velocidade inicial? Lembro, gente? Não. Vamos voltar. 10. Aqui, ó, 10, ó. Rapaz, esse mano tem uma memória boa, ó. 10 metros por segundo. Então, Eu não troca tenho, aqui. não. Onde tem VI, onde tem VI é 10, né? Velocidade inicial. Mais a aceleração foi quanto, né? Permanece 2. Você vai calcular agora a velocidade em que tempo? Ó? Em 10 segundos. Então, substitui aqui no T
Substitui 10. Aí agora é só fazer essa continha rabista, ó. 10. Aí multiplica, faz primeiro a multiplicação, né? Conserva o 10. 2 vezes 10 dá 20. Qual vai ser a velocidade daquele automóvel? Ó, só somar. 10 mais 20. Pronto. Então isso aqui foi a velocidade final em 10 segundos. 30 metros por segundo. Certo? Letra C. Qual o espaço percorrido pelo carro desde o início da aceleração até os 10 segundos? Agora você vai calcular qual foi a distância que ele percorreu, certo? Lá do início da aceleração até os 10 segundos. Certo? Que distância foi essa? Ó? Que distância foi essa? Delta S. Qual é a fórmula que você vai usar? Você vai usar aquela grandona. Delta S é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, dividindo 2, vezes o tempo elevado a 2. Então, substitui os valores. Qual é a velocidade inicial, né? 10 vezes. Qual é o tempo que você vai usar? Esse aqui, ó, 10 segundos. Então, substitui no T, ó. 10 vezes 10, mais. Qual é o valor da aceleração? 2, permanece o 2, então fica 2 dividindo 2, aí vezes o tempo de novo, só que o tempo aqui, ó, elevado a 2. Faz essa conta. 10 vezes 10, gente, é quanto? 100. 100, mais. Divide 2 por 2. Dá 1. 1. 10 elevado a 2. Dá 100. 100. Pronto. Olha que diabo é isso aqui que apareceu. Delta S é igual a 100. 100 vezes 1 dá 100. Soma 100 mais 100. Dá 200. 200 metros. Então, esse automóvel ele está com aceleração tão alta aí, ó, que em 10 segundos ele atinge 200 metros, o carro. Ele vai bater. Certo? Então, gente, olha, memoriza essas equações que fica fácil fazer as questões. Vamos para frente. No instante 10 segundos, é a letra D, ó, o motorista pisa no freio, retardando o automóvel com uma aceleração constante de... Qual é o espaço que o carro percorre desde esse instante até parar? Aí, gente, o que acontece aqui agora? Ó? Lá em 10 segundos, o motorista vai pisar no freio. Então, ele vai começar a desacelerar, certo? Ele vai desacelerar com este valor aqui, ó, 6. Aí ele pergunta na questão qual é a distância que ele percorre até parar. Então, veja o seguinte, agora, como eu quero calcular a distância, eu vou usar a equação de Torricelli, ó. Eu vou usar ela assim, ó. Né? Eu não vou precisar usar o tempo aí, certo? Já que eu quero só calcular a distância percorrida. Aqui. Veja que ele vai começar a desacelerar onde? Ó? Em 10 segundos. Que velocidade o carro atingiu em 10 segundos, gente? Vocês lembram? Que velocidade ele atingiu em 10 segundos? 10 segundos atingiu. Vamos voltar. Ó, em 10 segundos, a velocidade foi quanto? Ó? 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Então, veja, para a letra D, estes 30 metros serão a nossa velocidade inicial. Certo? Como ele vai parar, a velocidade final aqui vai ser quanto? Ele não vai parar? Vai. Então, a velocidade final vai ser quanto? 0. 0 elevado a 2. Que é igual... Eu vou usar como velocidade inicial os 30 metros por segundo. Porque ele começou a frear a partir dos 10 segundos. Ó. Então, vou substituir o VI aqui por 30. 30 ao quadrado. Mais o dor da equação multiplicando a aceleração. A aceleração, ela é o quê? Uma desaceleração. Então, o que é que você faz?
coloca o menos, que ele está desacelerando, e deixa o ΔS. Gente, deixa eu interromper bem aqui um instante. Peraí. Porque tem alguém que parece estar querendo entrar na sala aqui, deixa eu ver. Tá bom. Deixa eu ver se tem meio. Ixi, não tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu ver. Foi muito rápido aqui, alguém tentando entrar e eu não vi. Se desistiu. Deixa eu voltar aqui. Certo. Então, feito isso, o que você vai fazer agora? Vamos fazer a continha, ó. 0 ao quadrado dá 0. 30 elevado a 2 dá 900. Não é isso? Mais por menos dá menos. 2 vezes C dá 12. E aí 12 vezes ΔS. Esse termo aqui, você joga para cá, ele vai positivo. Então dá 12 ΔS igual a 900. Aí você isola o ΔS. ΔS vai ser igual a 900, que divide 12. 12. Então, ΔS vai ser igual a quanto? Quanto que vai dar aí? Vai, calma lá. Quem que tem uma máquina aí para andar mais rápido? Calma lá. 900 dividindo 12, vai dar quanto? Ó, dá 75. Já calculei aqui na máquina. 75 metros. Certo, gente? Então tá aqui, ó. Ele ainda vai percorrer essa distância. Então, a ideia por trás disso aí é o seguinte, ó. Professor, a tela para mim tá muito grande. Não tá mostrando muito o grande. resultado. É só tu dar 2 cliques de volta que tira o zoom. Não, não, tá grande demais. Tá muito grande, a letra tão grande. Agora tá bom para mim. Apareceu normal? Aham. Pronto. Então, olha, qual é a situação aqui, olha? Ele chegou aqui em 10 segundos, certo? Com a velocidade inicial de 30. De 30. 30 metros por segundo. Aí foi o que aconteceu, aí ele desacelerou até parar. Então a velocidade final foi para 0. De 30 foi para 0. E aí ele desacelerou e ainda se moveu quanto? Ele se moveu ainda 75 metros, até parar. Então essa é a ideia do problema. Então aí. Então 4 perguntinhas aí relacionadas com aquelas equações, certo? Então nessa questão aqui, você usou a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Depois vocês reveem essa questão aí. Vamos estudar agora a queda livre, ó. Queda livre. Então, ao deixarmos cair uma folha de papel amassada e uma folha aberta, a folha amassada cai primeiro, como afirmava Aristóteles. Entretanto, podemos mostrar que isso se dá porque o ar exerce um efeito retardador na queda de qualquer objeto. E esse efeito, por exemplo, exerce maior influência sobre o movimento da folha aberta do que sobre da folha amassada. Então tá aqui, ó, um cilindro com ar dentro. Eita, deixa eu ver bem aqui. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Olha. Eu ouvi novamente um som aqui de alguém tentando entrar. Mas eu acho que porque, como eu tô nos slides, aí eu não tenho como deixar essa pessoa entrar. Aí só se eu interromper, mas não vou interromper agora não. Vou botar aqui de novo. Então, esse efeito, por exemplo, exerce maior influência sobre o movimento da folha do que... De fato, se deixarmos cair as folhas abertas e amassadas dentro de um tubo que foi feito o vácuo, ou seja, do qual se retirou o ar, verificaremos que os dois objetos cairão simultaneamente, como afirmava Galileu. Então, gente, olha, aqui é a experiência, está aqui a folha de papel amassada e a folha aberta. Quando eu tenho ar dentro do recipiente, quem que cai primeiro?
a bolinha amassada. Mas se eu faço o vácuo, as duas caem juntas. Então é o que está mostrando aqui, olha. Tá vendo? Então eu tenho uma pedra, uma pena, né? Quando eu faço o experimento com ar dentro do recipiente, ó, quem cai primeiro é a pedra. Mas se eu tirar o ar daqui e fizer o vácuo, né, tiver o vácuo, quando eu soltar duas, ó, cai ao mesmo tempo, certo? Então a queda livre, ela só vai acontecer se os objetos eles estiverem se movendo sem a resistência do ar, ou seja, sem a presença de matéria. Certo? Aqui na Terra, como tem atmosfera, os objetos não estão caindo realmente em queda livre, estão caindo com uma influência do ar. Né? Mas aí a gente vai estudar o movimento de queda livre, né, considerando ou desprezando a resistência do ar. Então, abandonados de uma mesma altura, um objeto leve e um objeto pesado caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante, se eles estiverem se movendo em queda livre. Ok? Aí eu posso ter o movimento de queda livre, como eu posso ter um movimento, ó, em que eu lanço o objeto para cima, na vertical. Esse tipo de movimento aqui, ó, ele é o contrário do movimento de queda livre. A gente vai chamar ele de lançamento vertical para cima. Certo? Toda vez que um objeto for lançado na vertical para cima, nós vamos dizer que esse movimento é um movimento de lançamento vertical para cima. Aristóteles e Galileu. Aristóteles, está aqui o busto dele, né, do século IV a.C., acreditava que abandonando corpos leves e pesados de uma mesma altura, os seus tempos de queda não seriam iguais. Os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves. Só que assim, ele não fez experimentos, né, tal como fez Galileu. Então, pelo senso comum dele, não havia observação nenhuma de objetos pesados e leves caindo ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque, como ele não fez experimentos, e principalmente não fez experiências no vácuo, então ele não pôde observar isso. Então, essa crença dele, né, essa afirmação de Aristóteles, durou quase 2000 anos. Isso ocorreu em virtude da grande influência do pensamento de Aristóteles em várias áreas do conhecimento, além de nossa intuição nos fazer pensar que os corpos mais pesados realmente caem mais rapidamente. Só que aí veio o Galileu, e aí demonstrou que os objetos eles podem cair juntos, independentemente do peso. Porque ele começou a fazer experimentos controlados e observou isso. Isso quando os objetos estão em queda livre. A aceleração na queda livre, ela vai ter um nome especial, vai ser chamada aceleração da gravidade. O movimento de queda livre é acelerado e uniforme, ou seja, é um movimento uniformemente acelerado. Ou seja, durante a queda, o objeto cai com aceleração constante. Esta aceleração é denominada aceleração da gravidade. A gente vai representar pela letra G, né, uma grandeza vetorial. Podemos concluir que seu valor é o mesmo para todos os corpos em queda livre. Então está aqui algumas acelerações da gravidade. Ó. Veja que depende do planeta. Então lá em Mercúrio, qual é o valor da aceleração da gravidade? 3. Qual é o valor da aceleração da gravidade em Vênus? 8. Qual é o valor da aceleração aqui na Terra? Aproximadamente 10. Mais precisamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em Marte, o valor da aceleração é 4. Olha o valor da aceleração da gravidade em Júpiter, ó. 25, é mais do que o dobro da aceleração na Terra. Em Saturno, olha só em Saturno, ó. Olha que interessante, ó. Em Saturno, ó. Significa que o planeta Saturno, ele tem o tamanho da Terra, gente. Porque a aceleração da gravidade, ela depende da massa do planeta, ou seja, depende do tamanho do planeta.
Então, se a aceleração de Saturno, da gravidade, é 10, da Terra é 10, significa que os planetas têm o mesmo tamanho. Em Urano, 8. Os planetas que têm uma aceleração da gravidade menor, por exemplo, é porque o planeta é menor do que a Terra. Né? Marte, ó, aceleração da gravidade lá é aproximadamente 4. As equações da queda livre. Gente, as equações da queda livre são as mesmas equações do movimento uniformemente variado. Ó. Perceba. Ora, por quê? Porque a queda livre é um movimento uniformemente acelerado. Então, a diferença é que no lugar do A, a gente vai estar escrevendo G, certo? No lugar do A vai ser a aceleração da gravidade. Mas são as mesmas equações. Então, vou botar um exemplo aqui, ó, de um foguetão. Isso aí é um foguete movido a água, sob pressão, ó. O cara vai, bombeia, e ele sobe. Então, ele é um lançamento vertical para cima. Então, é um exemplo aqui que eu vou dar para vocês de um grupo de estudantes que montou um foguete movido a água e realizou o lançamento, obtendo uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Considere a aceleração da gravidade 10 e despreze a resistência do ar. O que a gente vai fazer? Qual será a velocidade do foguete 2 segundos após o lançamento? Qual será a velocidade, né? Então, veja, ó, o foguete sai com uma velocidade de quanto? De 30 metros por segundo. Certo? Aí ele sobe. Depois de 2 segundos, você vai calcular qual é a velocidade dele. Então, você vai calcular V. Em que tempo? Em 2 segundos. A aceleração da gravidade é G, já que o experimento está sendo feito aqui na Terra. Então, é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí eu pergunto a você, daquelas equações, qual é que a gente vai usar, gente? Diga aí. Bora, Jamil. Diz aí qual é a equação que a gente vai usar aí. Eita. Qual é, Jamil? Eita, Jamil. Rapaz, essa Jamil não quer estudar não, Jamil. Eu quero sim, eu tô aqui, Ela ó. Eu é só acordei se foi levantou pra cedo. beber água. Acordou Né? cedo. Acordou foi 9 horas, quase 10 Não, horas. não, eu todo dia acordo é 8 horas, não é 9 horas, não. Muito bem, dona Jamila. Então, qual é a equação que a gente vai usar aí na letra A? Me diga. Deixa eu botar elas aqui de novo, ó. Ó, tem essa aqui, tem essa aqui, A tem essa aqui. segunda. A gente vai usar essa aqui, Jamires. Ou, Tem certeza. Aqui é para calcular a distância, ó. Eu quero calcular a tá. velocidade. Então, a gente vai usar qual? A primeira. Ah, eu tava pensando nela, mas eu disse, não vou botar nela, porque vai que não tá errado. Pois, deixa eu escrever ela aqui grandona para tu enxergar. Olha, ó. VI mais G T elevado a 2. Eita. Olha, gente, agora eu tenho que dar uma informação aqui para vocês. É o seguinte, ó. Esse foguete, certo? Ele está subindo contrário à gravidade. A gravidade, a aceleração da gravidade, a gente vai sempre considerar ela positiva para baixo, certo? Positiva para baixo. Se o foguete está subindo, então a gente vai colocar um sinal negativo para a gravidade. Não esqueço disso. Isso é sempre no lançamento vertical para cima, certo? Então, bem aqui, ó, no lugar desse mais, a gente vai escrever um menos, já que o foguete ele está subindo contrariamente à gravidade, certo? Então, vamos lá. Então, qual vai ser o valor desta velocidade? Então, eu vou substituir aqui, o VI é 30, a gravidade é 10, então fica 30 menos 10, e substituir o tempo, que é em 2 segundos, vezes 2. Então, a velocidade do foguete em 2 segundos será de quanto? Será de
10 metros por segundo. Aí eu pergunto a vocês, gente, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu com a velocidade desse foguete? Era 30 e foi para 10. Ela diminuiu. Diminuiu. Então significa que esse foguete ele vai subir, vai chegar no ponto mais alto, que a velocidade vai ser quanto? Ó? 0. Ou seja, ele está desacelerando. Quando atingir 0, o que é que vai acontecer com o foguete? Ele vai descer, certo? Ele vai descer. Ou seja, subindo, ele está retardando o movimento dele, certo? Aí chega no ponto mais alto, a velocidade dele é 0. Aí ele volta descendo. Só que ele não vai voltar. Quando a gente faz esse experimento aqui na Terra, ele não volta exatamente na vertical, certo? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, por causa da influência da resistência do ar sobre ele, certo? Se fosse um movimento exatamente de queda livre, aí ele ia subir exatamente na vertical e ia descer exatamente na vertical, que não ia ter influência do ar. Mas vamos aqui para a letra B. Quanto tempo o foguete gasta para atingir o ponto mais alto de sua trajetória? Olha só, quanto tempo o foguete gasta para atingir o ponto mais alto de sua trajetória. Então, gente, olha, aqui a gente vai usar a mesma equação, aqui ela, VI menos G vezes T. Como é o ponto mais alto, significa que é o ponto em que o foguete zerou a sua velocidade, que aí é o momento em que ele vai começar a descer. Então a gente vai usar para V final 0. O V inicial continua o mesmo, 30. A gravidade é 10, e agora você vai calcular esse tempo. Então joga o menos 10 para cá, ele vem positivo, aqui, igual a 30, que foi o que permaneceu, isola o T e divide 30 por 10. 30 por 10 dá 3 segundos. Então, esse foguete, ele vai gastar 3 segundos, é muito rápido, porque a velocidade dele tá assim alta, né? Então, ele vai gastar 3 segundos para atingir o ponto mais alto da trajetória dele. Vamos ver aqui a letra C. Vou apagar bem aqui que bagunçou. Vamos ver aqui a letra C. Qual a altura máxima alcançada pelo foguete? Qual é a altura máxima alcançada pelo foguete? Ora, como o tempo que ele vai levar para atingir o ponto mais alto são 3 segundos, então eu vou ter que usar esse tempo aqui, ó, para calcular a altura máxima. Como é a altura, é uma distância, então eu vou usar a fórmula do deslocamento, certo? Qual é a fórmula do deslocamento? ΔS é igual velocidade inicial, é o jeito, usar a grandona, né? Menos, agora eu vou usar um menos porque a minha aceleração é negativa. G sobre 2 vezes tempo elevado a 2. Então, qual vai ser essa altura máxima? ΔS é igual. A velocidade inicial permanece 30, o tempo para atingir a altura máxima foi 3, menos o 10 da gravidade sobre 2, multiplicando 3 de novo, 3 ao quadrado. Então, faz a multiplicação, 30 vezes 3 dá 90, aí menos 10 dividindo 2 dá 5, 3 ao quadrado dá 9. Então, ΔS vai ser igual a 90 menos 9 vezes 5 dá 45, subtrai, dá 45 metros. Então, esse foguetão vai subir aí na atmosfera 45 metros. Subir é muito. Qual é a velocidade com que o foguete retorna ao ponto de lançamento?
Bem, aqui, olha, aqui a gente só vai comparar essas velocidades. Como ele está pedindo o retorno, então você vai usar agora que ele vai cair, né? Então ele vai descer no sentido da gravidade. Então o G é positivo. Então vamos fazer esse cálculo. Lá no ponto mais alto é 0, mais a gravidade é 10. Ele vai levar o mesmo tempo para cair, já que ele está em queda livre. E essas equações só valem para queda livre. 0, 10 vezes 3 dá 30. Então, ele vai retornar ao ponto de lançamento com a mesma velocidade com que ele subiu. Tá vendo? Ou seja, você tem uma situação simétrica. Então, ele vai chegar também com 30 metros por segundo. Partiu com 30, vai voltar com 30. Vou ver se tem outro. Quanto tempo o foguete gasta para descer? Está aqui, os mesmos 3 segundos. Então, o tempo de subida, TS, é o mesmo tempo de descida, TD, que é 3 segundos. Não esquecer disso. Isso no movimento em queda livre. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Compreenderam? Sim. Beleza. Não. Para a gente fechar, eu vou fazer o seguinte com vocês. Espera só. Ó, deixa eu ver aqui, qual é que eu vou pegar. Pronto. Eu vou pegar... certo. Eu vou pegar o exemplo desta motoca aqui. Certo? Então, vamos memorizar bem aqui, olha. Peraí. Só um momento. Vamos memorizar bem aqui os valores de velocidade, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, certo? A velocidade está aumentando de 2 em 2, certo? E os tempos, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Os tempos estão aumentando de 1 segundo em 1 segundo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês, para a gente fazer o gráfico da velocidade pelo tempo, neste movimento aí, certo? Deixa eu ver bem aqui. Ah, achei. Eu vou parar bem aqui essa apresentação. Pronto, parei. Eu vou abrir aqui o graph para a gente montar este gráfico. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas funções dele. Certo? Deixa eu botar bem aqui a apresentação dele. Um momento. Pronto, tá aqui. Vou expandir aqui para vocês. Todos estão vendo o graph? Sim. Beleza. Sim. Ok. Pois pronto, ó, a tela inicial do graph, que é esse programinha que a gente usa no notebook, é essa aqui. Ela é muito parecida com aquele outro lá do celular, o Desmos, certo? Então veja, ó, com esta mãozinha aqui, eu posso arrastar o gráfico, tá vendo, ó? Posso arrastar o gráfico. Se eu selecionar a mãozinha, aqui eu vou desclicar aqui, então já não consigo mais arrastar. O que é que eu quero mostrar para vocês? São as funções aqui, olha. Arquivo, editar, função, né? A barra de ferramenta. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, quando eu pedir, gente, vamos construir um gráfico, aí eu quero que vocês usem o graph, ou então o Desmo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é vir aqui em editar, certo? Quando clicar em editar, você vem aqui em eixos. Estão vendo aqui eixos? Estão vendo, né? Pronto. Sim. Você vai editar os eixos. Aí veja, ó, o eixo X, certo? O eixo X é o eixo do tempo, que é o eixo horizontal. Tá aqui ele, horizontal, o eixo X. Então aqui eu vou botar assim, ó, T medida em segundos. Medida em segundos. Certo? Então é o rótulo. Eu vou deixar o mínimo, o valor mínimo para o tempo eu vou botar 0. Aliás, eu vou botar -1. Então, eu vou botar aqui, ó, -1.0.
Ao valor máximo, ao invés de 18, eu vou botar lá naquela moto lá, qual foi o tempo máximo que ela atingiu? Vocês lembram? Tava aumentando de 1 em 1. Foi 5. 5 segundos, né, Manel? Então eu vou botar aqui, ó, um máximo aqui de 6. Pronto. Vou desmarcar isso aqui e vou fazer as unidades e a grade aumentar de... Deixa eu ver como é que eu vou botar aqui. Eu vou deixar assim mesmo, de 1 em 1. Pronto. Lá no vou colocar o eixo Y agora. O eixo Y, eu vou fazer variar também de -1. Então, vou mudar aqui, ó, -1, menos 1.0. E vou pegar o máximo. Lá foi quanto a velocidade máxima? Ele atingiu, Foi 10. 10, né? Então, eu vou botar aqui 15. Pronto. 15. E vou fazer essa automarca aqui. Veja que é o eixo Y, viu, gente? Aqui, ó, eixo Y, eu vou botar V. V de velocidade. Medida em m/s. V de velocidade medida em metros por segundo. Aí eu vou mudar essas marcas, deixa eu ver aqui, de quanto em quanto. Quando tá variando de 5 em 5, né? Então vamos botar 5. Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos botar 5, para ver se melhora o gráfico. Pronto, 5 em 5. E vou botar OK. Pronto. Então vou fazer um movimento aqui, olha, para trazer o eixo mais aqui para perto. Pronto. Certo, gente? Então já mudou, tá vendo? Ó, aqui, ó, eixo, o eixo aqui vertical, velocidade, o eixo horizontal, tempo. Venho em editar. Vou ver aqui. Na verdade é em função. É o próximo passo, ó. Você vem em função, aí você vai inserir uma série de pontos, ó. Se você quiser usar um atalho, clique em F4. Então aqui, ó, já aparece essa janelinha, tá vendo? Nessa janelinha você vai botar os valores que estão lá naquela tabela. Então o eixo X, né, tempo. Então você vai botar 0, 1, 2, 3, 4, 5. O eixo Y na velocidade, você vai botar a partir do 0, 0, aí 5, aí o que mais? Aliás, tá mudando, é de 2 em 2, né, gente? Era de 2 em 2. Aí dois no em final era 10. Então é 2, Verdade. 4, né? 6, 8, 10. Ah, então eu vacilei bem aqui no eixo Y. Sabe o que é? Na escala, ó. Não, mas até aqui não. Tá dando para ver, né? Os pontos, né? Já tá dando para ver. Sim. Ó, tá aqui, ó, uma legendazinha. Vou botar ela aqui embaixo. Pronto, tá vendo aqui, olha, que o meu gráfico já apareceu, ó. Mostrando que a velocidade tá aumentando no tempo. Para não ficar uma coisa feia, o que você vai fazer? Ó, vem bem aqui, ó, insere a curva que melhor se ajusta à série de pontos. Então, eu vou clicar aqui, vai aparecer essa janelinha, você escolhe, ó, linear. Então, tá de vermelho, eu vou botar azul. OK. Olha, tá vendo? Já apareceu a reta, ó. Você vem aqui, olha, aqui no lado esquerdo, você clica com o botão direito, né? Aí você pode editar a função. Então, na função, o que eu vou fazer? Ó, tá aqui a função. No lugar de fx, eu vou escrever assim, ó, v de t, porque é velocidade pelo tempo. Ó, v de t é igual a 0, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes x. Só que o x aqui é t. Ó, t, que é o tempo. Isso aqui eu não preciso estar representando. E aí você põe OK. Olha, já aparece aqui a tua funçãozinha, ó, que vai representar
essa reta. Certo, gente? Então, eu vou depois pedir algum exercício, alguma coisa para vocês fazerem, certo? Aí vocês vão construir o gráfico tal como a gente fez agora. Se você usar o notebook, você usa o Graph. Se você usar pelo celular, você usa aquele programinha lá. Foi assim o melhor que eu encontrei, né? Eu tive pesquisando e encontrei assim o melhor para construir gráfico aquele lá. Quando você fizer o gráfico, você faz isso, ó. Salvar como. Aí você salva no seu computador. Vou salvar aqui na área de trabalho.